Olá pessoal, estou trazendo para vocês hoje mais uma dica de livro de leitura, mas antes eu quero dar uma palavrinha. Às vezes, quando a gente precisa de incentivo para alguma coisa, a gente de repente tem que focar em algumas pessoas que possam levar a dar mais sede àqueles nossos sonhos, às nossas vontades, pessoas de referência. Isso acontece também com a leitura. De repente a gente se vê querendo ler mais, descobrir mais, então acabamos tendo que correr atrás de pessoas que têm esse interesse. E quando não se tem, porque tem muitos casos, temos que ser primeiramente, né? Nós temos que nos alimentar dessa vontade e às vezes temos que ser auto, a nossa auto-inspiração. E acontece isso, e por que eu estou falando isso? Porque durante um bom tempo que eu estudei numa escola, no ensino fundamental, pouquíssimas pessoas, pouquíssimos funcionários, raros os funcionários, que davam oportunidade para se ler. Tive professores que só se lia se terminasse a tarefa, então aí sim poderia pegar o livro. Tive professores que não deixavam ler. Tive professores que impunha alguns livros para que se lesse. E tive professores que até incentivavam, mas não levavam tanto assim a sério. Só falavam, não, sim, leia. E aí, por isso que eu falo de sermos nossos auto-incentivadores, os nossos maiores incentivadores de nós mesmos. E aí tinha nessa escola uma diretora, não estou generalizando os funcionários, mas estou falando que eu via o que eu vivia. Tinha uma diretora que ela realmente incentivava muito, muito. Inclusive eu gostava bastante quando ela estava mais na escola e nos momentos livres eu ia à diretoria e vi que ela estava lá. Ah, posso ler tal livro? Posso pegar tal livro? E claro, sempre deixava. A contraponto tinha às vezes uma diretora adjunta mais rigorosa, que não gostava que pegasse os livros, ou dava alguma desculpa que no momento não poderia anotar o livro no caderno de empréstimo. E aí, dessas oportunidades, acabei me dando conta que nem todo mundo, mesmo que seja num ambiente que tenha que compactuar até mais com um sonho que deveria realmente fazer parte do ambiente, devia ser mais incentivado no ambiente, não acontecia. Então, de novo, martelando nisso de novo, sejam os maiores incentivadores de si mesmos. E na questão escolar, já teve escolas também que já vi que acabaram com bibliotecas ou que por algum motivo vieram a instaurar salas de leitura, bibliotecas que realmente são meros enfeites. Tive notícia de uma escola que há pouco tempo passou não por uma grande reforma, mas por uma nova inauguração,
e ganhou uma sala linda. E realmente só ganhou e só deu um vídeo muito bonito para se colocar nas redes sociais, para mostrar que ali tinha uma sala de leitura. Então, tem muitas salas que tem pianos, tem muitas salas que tem, não sei, tem de repente prateleiras lotadas de livros e às vezes só servem de cenário. E aí, com uma dessas salas que foram fechadas de leitura, de uma escolinha até pequena, vieram muitos livros para minha casa. Chegaram até minha casa alguns livros por meio de outra pessoa. E aí, desses livros, veio essa preciosidade aqui. Antes que o Sol Apareça. Esse livro aqui foi escrito pela Lucília Junqueira de Almeida Prado. Esse, ó. Esse é da editora Brasiliense. Ó, vê que tem até um númerozinho de indicação da biblioteca. Era o número 99, livro 99. E aí, gente, olha que preciosidade que de repente muitos alunos não tinham acesso. Esse aqui, por exemplo, a ficha está em branco. Ninguém nunca pegou de empréstimo. Agora, eu não sei se foi por falta de interesse ou por falta de repente, uma instituição que não dava muito apoio. Ó. Totalmente em branco. E aí esse tesouro veio parar em minhas mãos. E ele se trata da vida dos camponeses, as pessoas que moram na roça, mais especificamente dos paus de arara. E esse livro ele foi lançado em 1979, em plena ditadura militar. Interessante também a gente procurar saber qual o contexto que aquele livro foi lançado, em qual contexto se passa aquela história. E aí vai falar muito dos paus de arara, da realidade de muitos brasileiros, né? Fala-se muito dos paus de arara, dos boia fria. E aí não se fala muito, não se aborda muito, não se aprofunda muito a isso. E esse livro, ele também tem uma linguagem assim. É um livro, para mim, rápido de se ler, de rápida leitura, mas que tem que ter uma concentração bacana. Porque às vezes a gente lê por ler algumas coisas. E não. Tem diálogos que eles têm entre linhas. Então buscar saber. E vai contar todo o dia a dia desses pau de arara. E aí fala sobre a matriarca da família, a Conceição, a Seição, que é a mulher que dá força àquela casa, a essa família. Fala sobre o esposo, que é os braços da família, que é o Sebastião. É interessantíssimo. Sobre os filhos. Aí, enfim, aborda todo um contexto maravilhoso. E como eu disse, em plena ditadura militar, onde a censura batia firme, não se podia falar de muita coisa. Reforma agrária, teve casos de produções televisivas que foram censuradas por falar demais, livros, obras. Gente, interessantíssimo. Pela editora Brasiliense, não sei se é um livro muito fácil de se encontrar. Em PDF não encontrei registros, mas maravilhoso. E aqui tem
Não tem uma sinopse dele. Mas tem aqui uma pessoa que escreveu sobre o livro e eu vou dar uma lida para vocês terem uma ideia. Vamos lá. Carta a Lucília. Gostaria de ter escrito este teu livro, não apenas pelo assunto nele tratado, os paus de arara ou boias frias, como principalmente pela sensibilidade com que você o conduziu. Quando o livro é bem escrito, costuma-se dizer: seus personagens vivem, eles saíram das páginas do livro e estão aqui entre nós. Porém, comigo se deu do contrário. Eu fui quem viveu seus personagens. Morei com a família de Sebastião. Senti sua fome de feijão. Tomei seu chocolate ao invés do cafezinho. Dividi com ela suas pequenas alegrias e sofri as mesmas desesperanças. Quando os problemas que envolviam a família eram maiores do que aqueles que já tão grandes do dia a dia, parecia ser eu quem devia solucioná-los, a mim que me afetavam. Fui de página em página, ora angustiada, às vezes, bem poucas vezes, alegres, nos raros dias das vacas gordas, e em nenhum momento pensei: isto é falso, isto é exagero. Lucília, eu sei que você fez uma pesquisa séria, mas penso que para retratar com tanta sensibilidade a vida dos paus de arara, você, ao escrever esse livro, sofreu e lutou com eles. Então, por meio dessa carta a Lucília, de uma amiga que escreveu para ela, a gente pode ver a abordagem, o que vai ser abordado no livro e a grandeza do livro. Eu não havia, então, até aquele momento, ouvido falar sobre a escritora, embora seja premiada, mas a história realmente convence. Convence porque é tratado com sensibilidade e poeticamente. Isso não quer dizer que vai de forma alguma tornar tudo poético. Vai dar só romance a coisa. Vai romantizar, né? Não. Tem poesia pura em algumas coisas, mas não vai romantizar a vida dos paus de arara. Pelo contrário, vai falar muita verdade sobre um contexto difícil para a nossa população, para a nossa sociedade, e de uma forma que eu falo, leio para vocês entenderem. A leitura e a literatura não transformam o mundo. Quem transforma são os leitores.